Gabi, eu queria te fazer uma pergunta aqui antes da gente pedir indicações suas de conteúdo para o pessoal, que é sobre o tema de mulheres em conselhos de administração. Uma das minhas grandes frustrações é que a gente tem poucas mulheres que escutam o A Deep Growth. audiência. É impressionante. Tipo, menos de 20%. Menos de 20%. Mulherada, Não dá. por favor. E todas as entrevistas que eu dou e tal, as pessoas continuam perguntando, como que é ser uma mulher em tecnologia? Como é ser mulher em growth? Eu falo, gente, mas... E aí, quando eu vi o nosso próprio podcast, eu falei, não é possível. Né? A gente só entrevista homens. Não, pior que não. Não, é da audiência mesmo, É né? audiência. E aí, eu queria que você me contasse mais, assim... Da onde surgiu isso de você ir aprender e começar a se desenvolver para estar nos conselhos? O que te motiva nisso? E o que você acha que a gente pode realmente fazer para aumentar a participação das mulheres, que é um negócio que já tem muito tempo? Olha, eu acho que começou lá de trás quando eu decidi fazer engenharia, porque é uma carreira masculina. Aí eu falava, a de alimentos. Então tá, como ser de alimentos, né? Se eu fosse aprender a fazer bolo, entendeu? Então não... eu falo, eu fiz tanto cálculo e resmate e todas as coisas como qualquer outra, né, como qualquer outro homem. Então, só que eu acho que eu tive a sorte de cair numa empresa que a liderança feminina era uma normal, né? Até a presidente... Quando eu entrei aqui, uma diretora de marketing, que era uma carioca, a Melanie, chegou a presidente dos Estados Unidos, a maior subsidiária do mundo. A gente tinha referências. Então, eu aprendi na P&G que era importante, primeiro, ter referência. Segundo, ter fóruns específicos, ajudar essas mulheres a passarem por um período. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 15 e uma de 12. Quando eu tive meu primeiro filho, eu realmente falei, será que eu quero continuar a carreira ou será que eu quero ser mãe? E aí, eu tinha a política da companhia de dizer, não, você pode usufruir meio período e ganhar meio salário até seu filho ter 1 ano, ou você pode ficar de licença até 1 ano. Maravilhoso. Aí eu falei, beleza. Ninguém tinha nunca usado isso. Eu falei, mas eu vou ser. Eu quero, vou ser a primeira. E as pessoas falavam, não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo, eu vou ter a disciplina para fazer isso dar certo. E eu ia todo dia e na hora do almoço eu ia para casa até meu filho fazer 1 ano. Aquilo eu não sabia que isso ia gerou uma coisa que eu virei uma referência para a geração de baixo, porque elas queriam casar, elas queriam ter filho, e eu falei, como é que eu vou fazer isso? E aí, nesse momento, eu entendi como era importante ter um grupo forte de mentoria, né? Porque a gente precisa entender que é possível. Do mesmo jeito que eu tinha referências, né, de cima que era possível, então, eu liderei um grupo de mulheres, uma criação de um grupo de mulheres que existe até hoje na P&G, e aí isso foi levando, né, na minha vida. Cheguei na Único, mesma coisa, eu era a única, né, na gestão mulher. Hoje a gente tem uma outra VP mulher, a diretoria hoje é metade mulher, porque você tem que ter referências. Então, à medida que eu fui crescendo na carreira, eu fui entendendo que também o conselho é onde se define as estratégias de uma companhia, o direcionamento macro. E por que não tem mulher? É a mesma coisa, porque o network é todo masculino, porque hoje o conselheiro tradicional é... né, mais de 60, homem branco que foi CEO de uma companhia. E talvez esse inconformismo de que não pode ser, né? Então, eu acho que algumas coisas me ajudaram. Eu sempre tive um network forte feminino. Hoje eu não sei a quantidade de grupos de mulheres que eu participo. E esse network vai te abrindo, fala, nossa, eu posso ser conselheira, né? A minha primeira chefe, a Daniele Bibas, foi quem bateu na minha porta lá. A minha primeira chefe mulher na P&G, ela falou, Gabi, por que você não vai ser conselheira? Você já senta aqui, você já é conselheira da ABA, né? Associação Brasileira dos Anunciantes. Cara, você tem tudo para ser conselheira. E eu não tinha nem pensado. E aí eu falei, claro, por que não? E aí eu fui estudar, fui entender que era possível. Talvez por isso, porque alguém tem que te dizer, é possível. Então, aí eu, né, fiz um curso da WCD, do IBGC, que prepara, né, mulheres para essa... Né, então, a intenção é ter mais diversidade nos conselhos.
a gente sabe que não é fácil, mas assim, precisa começar. Então, você tem que ir atrás de lugares que te permitem. Então, eu fui me qualificar. Hoje eu sou membro, né, do WCD, que é o Women Corporate Directors, que tem várias mulheres incríveis, super fodas, que têm carreiras maravilhosas e que estão conselheiras em vários lugares, que eu aprendo com elas. Então você vai ajudar a trazê-las para o Deep Growth da próxima temporada. Com Combinado? certeza, eu acho que é isso. E aí, no fim, a gente tem que ter referência, a gente tem que se preparar, entender qual que é o jogo. E é curioso isso, porque eu já me vi em posição de pessoas, sei lá, depois de palestras, de coisas, eu falo assim, nossa, isso é inspiração pra mim, e eu fico com aquela sensação meio estranha, gente, mas eu não sou inspiração nem pra mim, né? Sei lá, aquela coisa. Mas aí eu comecei a perceber um pouco desse papel, assim, do quanto pra mim também é importante olhar outras mulheres e ver e falar assim, nossa, tipo, que legal, né? Eu quero ser isso. Então, cada um em níveis diferentes, é ver as pessoas nessas posições, fazendo essas coisas, é importante. E, no fim, é uma preparação, né? Então, assim, hoje eu sou conselheira de startups, mas... eu ia te perguntar, você está no conselho de... então, hoje eu sou conselheira da Água na Caixa, acabamos de lançar o produto essa semana. Nossa, eu ouvi alguém falando sobre. Super legal. Eu vou procurar. E sou conselheira da Vênus, que é uma outra empresa de bens de consumo né, que tem produtos limpos, né, biocosmético, enfim. Né, vamos dizer, meu laboratório. Né, e estou me preparando para ser uma conselheira um dia, né, de uma empresa aberta. Mas eu acho que é isso, a gente olhar para onde a gente quer no futuro e já começar, né, a se preparar. E não tem jeito, precisa ter, né, a gente precisa continuar aprendendo sempre. Se eu quero que a minha próximo nível de carreira seja, né, seja conselheira, eu já tenho uma carreira super, né, estou super full com a Único, adoro e faço algumas coisinhas, né, para ir me exercitando. Mas eu estou de olho no o que mais que eu preciso aprender, quais são as competências que eu não tenho hoje. E vou te dizer que o mundo dos conselhos está mudando. Toda essa disrupção que a gente está vendo no mundo, as pessoas precisam cada vez mais de gente com pensamentos diferentes, gente mais jovem, gente que entende de transformação digital, que é o nosso expertise, né? Gente que entende de diversidade, que olha o mundo com outros olhares. Do mesmo jeito que a gente falou, para ter uma empresa inovadora precisa ter diversidade de pessoas e backgrounds e olhares, o conselho também precisa.